Aqui conosco hoje. Eu sou a Maia, sou diretora de marketing do Google aqui no Brasil e responsável também pela carteira do Google, que a gente vai falar aqui um pouco sobre hoje. Obrigada por estarem aqui conosco. Cláudia, tem algum recadinho? Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou contar um pouco mais para vocês sobre mobilidade e sobre como a gente está vendo isso dentro da carteira do Google. A gente vem vendo, né, essa digitalização dos pagamentos já há algum tempo, né? Eu estava até me lembrando, eu comecei a trabalhar com pagamentos aqui no Google já faz uns 3, 4 anos. E logo que a gente tinha um produto, eu lembro de ter ido numa das nossas agências de marketing, já no final do ano, e aí fui pagar o estacionamento, abri a bolsa e falei, putz, esqueci a minha carteira em casa. E aí aquele momento meio de ansiedade, e aí acho que foi um dos primeiros momentos onde de fato eu consegui pagar com o celular. E aí aquele momento de alívio. Então, e aí eu estava lembrando disso um pouco, né? Uma coisa que há 3, 4 anos atrás foi um momento assim especial, mágico, deu certo, não passei por nenhum perrengue. Hoje é muito corriqueiro e a gente não vai passar por essas situações. E isso é verdade em muitas capitais, né? Principalmente aqui em São Paulo. A gente já vem vendo essa evolução aí no nosso dia a dia e a gente acredita que isso vai continuar cada vez mais. Como é que a gente vem digitalizando esses pagamentos? E a gente espera que até 2025, não só eu, mas como 4 bilhões de pessoas ao redor do mundo façam essa digitalização da carteira, que vai movimentar 10 trilhões de dólares no mundo todo. E o que a gente tem de números também é que 33% desses pagamentos físicos vão passar a ser feitos pelas carteiras digitais. Então, são números bem expressivos e que a gente vem buscando e já vem acompanhando esse crescimento ao redor do mundo. E aí, como é que o Google está inserido nisso, né? A gente lançou no ano passado a carteira do Google, que inclui essa parte de pagamentos, e hoje já tem esse produto em mais de 60 países no mundo todo, e a gente está super feliz com o crescimento dela aqui no Brasil. Além dos pagamentos que eu mencionei, a carteira do Google tem várias outras funcionalidades, né? Então, a gente, além de ser possível pagar com crédito, débito, não ficar passando perrengue em estacionamento, como eu ia passar, a gente também tem, por exemplo, a possibilidade de colocar ingressos na carteira. Meu filho e meu marido, por exemplo, foram agora no domingo no jogo do Palmeiras, tem palmeirense? E usaram o ingresso. Então fica a dica, dá para usar no Allianz para assistir o jogo do Palmeiras, entraram através da carteira do Google, também ajuda nessa facilidade para entrar. A gente tem também cartão de embarque, eu estava ontem num evento em Brasília, consegui usar a carteira do Google também para usar, então sem problema naqueles papéis por ali. Então tudo que a gente coloca na nossa carteira, a gente consegue colocar agora muita coisa dentro da carteira do Google. Carteira de vacinação, a gente ainda tem por ali, infelizmente, ainda precisamos disso do Covid, então também está disponíveis. E aí a gente também está colocando algumas novas parcerias aí com chaves de edifícios, com catracas, de acessos a condomínios, então isso também está entrando na carteira. E os bilhetes de transporte. Então a gente tem muitas possibilidades para para que a carteira de fato seja algo para a gente ter facilidade, para ter segurança e para que a gente possa usar isso diariamente nas nossas vidas. E a gente fez uma pesquisa no ano passado, perguntando para os brasileiros o que eles mais gostariam, né? Nessa busca da gente trazer cada vez mais facilidade para essa carteira, a gente fez essa pesquisa aqui no Brasil e 42% desses respondentes aqui no Brasil disseram que queriam digitalizar também os bilhetes de metrô e ônibus. Então, esse foi um dos nossos grandes indicativos. A gente está sempre olhando para o consumidor e sempre evoluindo. Então, a carteira que vocês têm hoje, ela vai evoluir ao longo do tempo. A gente vai cada vez trazer mais possibilidades para os nossos consumidores. Então, pensando nisso e falando de mobilidade, a carteira do Google já está disponível para pagamentos digitais. Então, quando você encosta o celular nas catracas, já é possível fazer isso para pagar os bilhetes tanto no Rio quanto em Brasília, e a Autopass recentemente anunciou que também está fazendo isso, alguns testes já aqui em São Paulo. Então já é possível, através do pagamento do cartão de crédito ou do débito, já encostar e já ter o acesso. E a gente está super feliz de ver já esse crescimento dos consumidores cada vez mais usando essa forma de pagamento já nas catracas, e viu nos últimos meses 20% já de crescimento no uso dessa facilidade dentro da carteira do Google. Mas a gente sabe que uma dessas nossas missões é deixar isso cada vez mais acessível, né? A gente acredita que a gente quer dar essa facilidade da carteira do Google para mais e mais brasileiros. E está dentro da nossa missão ser universalmente acessível, né? Então, para isso, a gente quer trazer essa possibilidade de mobilidade para mais pessoas, mas eu não quero dar spoiler aqui, então vou chamar a Natasha, que é a nossa líder de negócios para pagamentos. Obrigada.
eu sou responsável por negócios para pagamentos aqui no Google, para a América Latina. Tá? É ótimo para mim estar aqui hoje compartilhando com vocês essa nova função que a gente está trazendo para dentro da carteira do Google. Eu queria começar explicando para vocês como vai funcionar a funcionalidade, na verdade, falando um pouquinho de Android, né? Então, quando a gente olha Android, ele atinge hoje bilhões de pessoas. Isso porque, quando você olha os celulares, a gente parte desses celulares mais simples, que estão na mão de grande parte da população, até celulares ponta de linha, com recursos extremamente sofisticados e soluções super inovadoras. Isso faz com que, se você olha o que acontece em São Paulo, na verdade no Brasil também, a maior parte das pessoas que são habitantes da cidade e a maior parte dos visitantes da cidade vão ter um celular Android na mão. E quando a gente pensou nessa funcionalidade, a gente queria justamente poder dar a essas pessoas a possibilidade de ter uma forma mais prática, mais ágil e segura deles fazerem, se locomoverem pela cidade. Queria falar um pouco do Google Pay. Ele é nosso serviço de pagamentos. O que ele faz é que ele permite que você armazene de forma segura as credenciais de pagamentos e as credenciais de acesso. Ele está totalmente integrado dentro da carteira do Google e ele está por trás, na verdade, dessa funcionalidade que a gente está colocando no ar hoje. Mas eu só queria deixar também para vocês uma mensagem. Esses cartões que ficam guardados, eles também estão disponíveis em outros lugares. Por exemplo, quando você vai no Play Store para fazer uma compra com cartão de débito ou com cartão de crédito, você usa os serviços do Google Pay. Quando você acessa o Chrome e preenche os dados automaticamente no momento do checkout, também os cartões ficam disponíveis aí. E em vários parceiros, você já vê o botão que diz pagar com o Google Pay, que também permite você pagar com esses cartões de forma super segura. Esse é um ponto importante, né? Quando a gente está falando de uma solução de pagamentos, acho que segurança acaba sendo um tema primordial. E a gente olha para a segurança da carteira do Google e a gente vê essa carteira mais segura do que uma carteira física. E eu vou dar para vocês alguns exemplos de como que a gente vê isso. Eu acho que a primeira coisa que tem é que a gente consegue aproveitar os recursos do Android para trazer algumas camadas extras de segurança. Então, por exemplo, para você acessar as credenciais que você guardou na carteira do Google, você vai usar a biometria ou a senha do celular para acessar os dados. A outra coisa que acontece é que a gente consegue proteger e preservar um pouco a privacidade do cliente. Então, por exemplo, quando você está usando a carteira do Google para fazer um pagamento no estabelecimento comercial, a gente não compartilha os dados do cartão com esse estabelecimento. O que a gente vai fazer é que a gente vai usar o número de conta virtual no momento daquela transação, para que essa transação seja aprovada, e aí os dados do cartão original do cliente ficam todos preservados. E a última coisa que acontece é que a gente consegue criar alguns recursos novos que também trazem mais segurança. Então, por exemplo, se você perdeu o seu celular, você pode ir para Find My Device, que é uma funcionalidade que a gente tem disponível na web, e você consegue localizar esse celular, bloquear esse celular e até, se você quiser, apagar todo o conteúdo, incluindo as credenciais que você deixou disponíveis dentro dele. E então, nesse contexto, eu acho, de uma solução que está disponível na mão da maior parte das pessoas e que consegue ter soluções de segurança super bacanas, que a gente está trazendo uma nova opção para dentro da carteira, para você comprar e guardar os bilhetes de trem e metrô da cidade de São Paulo, aqui em parceria com a Autopass. Vamos ver como isso funciona? Acho que a gente tem um vídeo, certo? Ele entra, se eu clicar. E aí, partiu? Vamos nessa que tá na hora do jogo. Bora! Você não chamou o carro pra gente. Não precisa. Vamos de metrô que é muito mais rápido. Sério? Eu tô sem meu cartão. Relaxa o coração. Dá pra pagar com a carteira do Google. Bora. Vamos lá, então.
Que golaço. Mas o jogo foi 0-0. Eu tô falando em usar a carteira do Google, foi um golaço. Parabéns. Muito bem, eu queria entrar um pouco no passo a passo, tem algumas mensagens que eu queria deixar com vocês. Acho que aqui tem um bom exemplo um pouco de como é que ela funciona e eu queria ressaltar alguns temas. Primeira coisa, essa é a carteira do Google. Quando você abre ela, você já é um usuário, você abre ela. O que vai acontecer quando você abre a carteira, depois que você já carregou algumas credenciais, é que aparecem as credenciais que você tem disponíveis. Nesse exemplo que está aqui, tem um cartão de pagamento que ficou disponível na tela, e aí sempre tem a opção de você acrescentar novas credenciais. E é isso que você vai fazer para poder fazer a compra do bilhete de metrô e de trem. Então, você vem aqui na parte adicionar a carteira e você vai conseguir ter acesso à funcionalidade de compra desses bilhetes. O cartão de transporte público é a segunda opção na lista quando você acessa esse menu. E logo em seguida você vai encontrar a top da Autopass disponível para você fazer essa compra. Aí você entra num passo a passo de compra, onde você vai pegar, informar a quantidade de bilhetes que você tem, alguns dados pessoais para finalizar a compra. E na hora de você fazer o pagamento, vem aqui o botão GPay. E o que esse botão vai fazer é que ele vai usar as credenciais, né, os cartões de débito ou de crédito que você tenha guardado na carteira para te permitir fazer essa compra, tá bom? Na hora que a compra é confirmada, você vê o bilhete que você comprou. Esse bilhete tem um código QR, que é o código que é usado para você passar na catraca do metrô e do trem para você acessar o transporte. A outra coisa que é importante é que na hora que você chegou nessa tela, esse cartão está guardado na carteira do Google. E aí, na próxima vez que você acessar a carteira do Google, você vê não só o cartão que você tinha lá de pagamentos, mas também o bilhete que você acabou de comprar. Uma coisa que é interessante é, uma vez que ele fica guardado na carteira do Google, esse bilhete está disponível mesmo que você não esteja conectado à internet. O que é bem interessante, especialmente em espaços como o metrô, onde a rede não necessariamente está disponível o tempo todo ou com força total. Então, o momento de você acessar o transporte, você ter o seu bilhete disponível, ele fica garantido depois que você finalizou a compra. Bom, a gente está super contente, na verdade, porque então agora a CPTM e o metrô são parte de 400 empresas que já integraram todos os seus serviços e permitem a compra de bilhetes na carteira do Google. E, na verdade, agora a nossa carteira ela ficou mais completa aqui com essa integração nova e essa parceria que a gente está fazendo com a Autopass. E eu queria chamar o Rodney para ele contar um pouco mais da Autopass e do que eles estão fazendo. Rodney. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Rodney. É muito legal poder falar um pouquinho dessa carteira e das possibilidades de pagamento que a gente tem. Depois de 19 anos na indústria de meios de pagamento e mais 5 no transporte, a gente vê que tudo se converge, né? Então é bem bacana ver a evolução da indústria, obviamente com todas as questões de segurança, com todo o apelo que a gente precisa ter do lado técnico, mas principalmente com a evolução da cultura, né? Quando a gente vê o tamanho da carteira do Google, a possibilidade de pagamento que a gente tem, as facilidades que a gente tem, então é muito legal estar junto com vocês nessa jornada aqui. E pra gente, eu queria falar um pouquinho de inovação, né? O que é inovação quando a gente fala principalmente de mobilidade? Eu costumo dizer muito para o pessoal que mudar cultura é algo complexo, mas quando a gente traz situações amigáveis, ela vai sozinha, né? Então, eu fico muito satisfeito em falar de inovação e mobilidade, é o que a Autopass vem propondo bastante nesses últimos 3 anos aqui, e o que a gente vê é uma migração bastante significativa do cliente que, de fato, usava o transporte coletivo como uma forma física de pagamento ou de acesso, e hoje migrando naturalmente para os canais digitais. Então isso é muito bacana e bastante oportuno. E para a gente, eu acho que inovação, quando a gente fala de inovação, de cultura, inovação nada mais é do que ter uma escutativa bastante forte. Eu brinco com o time aqui, é barriga no balcão, né? A gente precisa estar nas estações, a gente precisa conversar com o cliente, a gente precisa gostar do que a gente faz, e a gente precisa utilizar o que a gente faz para a gente ser os primeiros críticos ali dos nossos produtos
Então, esse ponto que a Natasha trouxe, por exemplo, do sinal de ter a carteira trabalhando offline, com bilhete offline, para uma estação que é subterrânea, que tem uma dificuldade, por mais que tenham replicadores de sinal, tem uma dificuldade de acesso, isso facilita demais a vida do cliente, principalmente porque o bilhete não expira, ele está bem guardado, ele não vai perder, em hipótese alguma, aquele bilhete, e ele tem acesso a hora que ele quiser. Falando dessa simplificação de jornada, eu acho que não podia deixar passar, quando a gente fala de soluções, trazer soluções inteligentes. E essa é uma solução extremamente inteligente, né? Eu me assustei aqui positivamente com os números que já tem hoje na carteira do Google. Eu sabia que era bastante significativo, não sabia que era tão expressivo assim, e é muito legal ver que isso já está enraizado, né? Então, é uma forma fácil também e até intuitiva de uso. Então, é bem bacana isso. E aí, falando um pouquinho da Autopass, eu queria destacar alguns pontos aqui. Eu acho que a gente foi a primeira empresa, de fato, falar de mobilidade de uma forma digital, sem restringir nenhum cliente. É óbvio que a gente se preocupa demais com a inclusão e a facilidade de todos. Então, a gente vem desenvolvendo alguns produtos, alguns sozinho, né, ali, de uma forma mais solo, e outros com grandes parceiros. Mas eu queria destacar bastante o primeiro case de venda de bilhete QR Code, a compra, e tem uma história, eu gosto de contar, ela é bem rápida. Uma vez numa estação, conversando com uma senhora, ela falou para mim, esse negócio de aplicativo não funciona. Eu falei, mas por que não funciona? Não, porque é complicado, meu celular não tem memória, eu tenho que ficar baixando aplicativo, tenho que apagar aplicativo, esse troço não funciona. Então o que funciona para a senhora? O único aplicativo que eu não apago, que está sempre aqui para eu me comunicar, é o WhatsApp. Bom, ok. E aí, para pagar, como que a senhora faz? Em dinheiro. Não, mas aí dinheiro e o WhatsApp não conversa. A gente precisa tentar... o Pix. Então, o Pix funciona? Funciona. Então, se a senhora tiver uma ferramenta para comprar pelo WhatsApp pagando com Pix, você acha que é bacana? A gente voltou com esse mindset para dentro de casa, desenvolvemos esse produto, e é um produto que cresce demais ali em share de venda. Então são pequenos cases e pequenas conversas que trazem soluções grandiosas para o nosso ecossistema, né? E sem falar do pioneirismo aí com vocês no Google Wallet, obviamente, que acho que é o jeito mais fácil de acesso que a gente tem hoje. Em grandes números, o que é a Autopass, né? O que a Autopass representa hoje aqui, junto com a BASP, a Secretaria de Transporte Metropolitano, o metrô, CPTM e todos os concessionários que estão aqui em São Paulo. São mais de 13 milhões de cartões, então é um volume bastante significativo de pessoas que de fato utilizam o nosso bilhete. São mais de 215 milhões de QR Codes em um ano e meio emitidos e utilizados. Aí a gente fala, mas o pessoal tem dificuldade em digitalizar o processo. Com mais de 215 milhões de QR Codes em um ano e meio, não tem dificuldade para digitalizar o processo. Acho que está bem enraizado até na nossa cultura. E aí tem outros números ali que não faz sentido agora detalhar, mas são mais de 17 milhões de transações por dia. Então, quando a gente fala de transação, óbvio que num sistema, parte dele fechado e parte aberto, a gente tem praticamente uma adquirência ali dentro da Autopass rodando, se preocupando com segurança, se preocupando principalmente com acesso e a facilidade para todos. Com base nisso, o que a gente vem também trabalhando é em criar um ecossistema amigável para os nossos clientes. Quando a gente fala de ecossistema, o que está na jornada do nosso cliente? Eu tenho dito muito isso. O que é a jornada? A jornada não começa na hora que ele sobe no ônibus. A jornada começa muito antes. Tocou o despertador, o despertador ali, o alarme do celular, esse passageiro não sabe se está chovendo ou não, se teve um acidente, se ele tem previsibilidade de chegada. Como que funciona essa jornada? Tem coisas que a gente de fato não pode fazer. A gente não pode sair construindo a avenida e colocando mais equipamentos na rua. Mas a gente pode melhorar a percepção. Então, se a jornada dele é de 1 hora, como que a gente faz para que essa 1 hora ela seja bem aproveitada? Então, poxa, se ele tiver o QR Code ali na carteira, ele não tem que se preocupar ao chegar na estação e pegar uma fila para ter acesso ao bilhete, já é um golaço. O próximo ponto se a gente tem alguns produtos ali de entretenimento,
por que não o ônibus não pode virar um local em que ele consiga assistir uma série, que ele consiga fazer um curso profissionalizante, que ele consiga fazer uma consulta à distância. Então, um pouquinho do que a gente tem provocado aí e tem dito bastante, que não é só ter uma ferramenta de mobilidade, mas é ter um ecossistema que de fato melhore a jornada e o dia a dia dos nossos passageiros. É isso aí. Então, a gente está muito feliz com essa parceria. Agradeço demais vocês, todos os meninos que trabalharam aí no projeto, pela oportunidade. Para a Autopass, acho que é brilhante estar com o Google iniciando essa jornada. Eu tenho certeza que é a primeira de muitas. Então, muito obrigado a todos. Obrigada, Rodney. Gente, eu sou Cláudia Tozeto, eu sou gerente de comunicação do Google. A gente tem vários jornalistas, colegas aqui presentes. E agora a gente vai para o nosso momento de perguntas e respostas. Então, queria pedir, né, que os jornalistas interessados em fazer perguntas podem levantar a mão, que a gente vai levar o microfone até vocês. E aí, só se identificar com